Eu espero que sim! Bom, hoje temos mais uma aula de educação física, certo? Mais uma aula ao longo desse ano, né? E hoje nós estamos iniciando o quarto bimestre, então a partir dessa aula, todas as fotos que vocês me mandarem, relatório, atividades, serão contabilizadas para o quarto bimestre, tá bom? Então, hoje nós iremos trabalhar na aula de educação física o esporte adaptado. Hoje vai ser uma aula teórica, a gente vai conversar, eu vou explicar um pouquinho para vocês. E a partir da semana que vem a gente vai trabalhar os esportes adaptados de forma teórica e prática. Eu vou conversando com vocês e a gente faz alguma atividade, alguma prática, né, para vocês saberem como que funciona, para vocês conseguirem experimentar, né, vivenciar esse momento e saber como que uma pessoa com deficiência faz essa atividade, como que é demarcado o espaço, como que é feito em si o jogo, quais são as regras. Então é isso que a gente vai estudar. Não vai ser o bimestre inteiro, claro, mas em algumas aulas estudaremos o esporte adaptado, começando com hoje, tá bom? Gostaria de falar para vocês também que estou morrendo de saudade e que logo estaremos lá no colégio todos juntos, fazendo nossas aulas, certo? E matando um pouquinho dessa saudade. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o esporte adaptado. Qualquer dúvida, eu já vou falar, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá no e-mail, tá bom? Que aí a gente vai conversando, vai debatendo. Então vamos lá. O esporte adaptado, ele surgiu na primeira década do século XX, então faz mais ou menos uns 100 anos, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, não é tão velho, é uma coisa mais recente, 100 anos. Mas se a gente for parar para pensar, o esporte normal, ele surgiu há muitos anos atrás, entendeu? Então, é um esporte que ele é razoavelmente novo, né? Então, eles eram voltados, surgiu primeiramente os esportes voltados para deficiente auditivo. Por quê? Porque é mais fácil de inseri-los no esporte, digamos assim. Por quê? Porque eles não ouvem, ou ouvem 50%, 20%. Quando a gente fala deficiente auditivo, nem sempre ele é surdo mesmo. Ele pode ouvir, pode ter alguma porcentagem funcionando. É importante lembrar também que a gente não precisa ficar com vergonha de falar surdo, cego, tá bom? É essa nomenclatura que a gente usa mesmo. Então não precisem ficar com vergonha. Bom, então como eu estava falando, o primeiro esporte a ser desenvolvido, adaptado, foi esporte para deficientes auditivos. Então, deficientes auditivos engloba todos os deficientes auditivos que ouvem 20, 50, não ouvem nada, tá bom? Então, o que a gente poderia fazer? Eles poderiam fazer todos os esportes, mas aí eram adaptadas as regras, era adaptado o jeito que passava, a quantidade de pontos, várias coisas adaptadas. E depois surgiu o esporte para deficientes visuais, que aí eles incluíram a natação, o atletismo, tá bom? E depois, bem no final de 1945, foram surgindo os esportes para deficientes físicos. Por quê? Porque foi após a Segunda Guerra Mundial, que daí os soldados eles voltaram, alguns deficientes, né, faltando braço, faltando perna, alguns não andavam mais. Então surgiu a ideia de fazer esportes adaptados para deficientes físicos. Então começou a entrar a bocha e assim foi entrando. Então é muito importante a gente lembrar que o esporte para deficiente físico, o esporte adaptado, ele começou a tomar força depois da Segunda Guerra Mundial, por causa mesmo dos soldados que estavam lutando, né, que estavam participando da guerra
para eles poderem também participar. Aqui no Brasil, o esporte adaptado ele chegou depois de 1960, né? A gente é um pouquinho atrasado, então ele foi chegando depois de 1960, mas hoje nós somos muito fortes, nossos times são muito fortes em relação ao esporte adaptado. No último jogo Pan-Americano, a gente conseguiu 109 medalhas de ouro, 74 medalhas de prata e 74 medalhas de bronze. O Canadá ficou em segundo lugar, com praticamente 50% a menos das medalhas da gente. Eles só conseguiram 50 medalhas de ouro. Então, se a gente parar para pensar, aqui no Brasil é muito forte o esporte adaptado. E às vezes a gente sabe pouco, né? Por isso que eu trouxe para vocês hoje, pra gente estudar um pouquinho sobre o esporte adaptado e saber, não, claro que a gente vai, nossa, decorar todas as regras, não, a gente vai saber o básico pra gente poder falar, pra gente poder conversar, pra gente poder se incluir, né, no espaço do outro, pra gente sentir como que ele faz esse esporte, como que funciona, certo? Eu já trabalhei com esporte adaptado na época da faculdade e eu lembro que eles não gostavam que a gente falava que esporte adaptado é mais fácil que o esporte normal. Não é mais fácil. O esporte adaptado ele tem a sua dificuldade também, ele tem as suas regras, então a gente não pode pensar que o esporte adaptado ele é mais fácil que o esporte normal, tá bom? Cada um tem o seu grau de dificuldade. Então, ainda pensando no esporte adaptado, ele é como qualquer esporte, né? Então, ele é fundamental para a saúde, mesmo. Então, assim, ele melhora o condicionamento a condição cardiovascular no atleta, a força, agilidade, equilíbrio, coordenação motora. Além dessas condições, né? O que ele vai fazer também para o deficiente? Ele vai dar aquela socialização, então vai melhorar a autoconfiança da pessoa, a autoestima, certo? Geralmente, se a gente for parar para pensar também, essas pessoas com deficiência, o esporte traz muitos amigos para ele, traz vontade, né, de participar, vontade de socializar, vontade de fazer parte de times. Então é super legal. Se vocês não conhecem, vamos conhecer agora, que a gente vai começar a falar um pouquinho de cada deficiência e cada esporte que existe, certo? E depois eu vou escolher uns 4 esportes para a gente trabalhar ao longo desse mês, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada deficiência e cada esporte adaptado que tem para essa deficiência. Então, como eu estava falando, quando a gente fala que a pessoa é deficiente visual, ela pode ter baixa visão, ela pode enxergar 20%, 10%, 40%. Quando eu falo que a pessoa é cega, ela não enxerga nada, tá bom? Lembrando também que não é errado a gente falar cego, surdo, ok? Várias pessoas, elas têm vergonha, né? Fica assim, será que eu falo que é cego? Será que eu falo que é surdo? A gente se sente assim, né? Mas não, gente, vamos acabar com isso. É cego, surdo, deficiente visual é quem tem uma deficiência na visão, ou seja, que enxerga pouco, certo? Então, deficiente físico também não é errado falar, tá bom? Então tá. Então vamos lá para a deficiência visual, para pessoas cegas. O que a gente tem de esporte? A gente tem o atletismo, a gente tem o ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo, halterofilismo e esportes de inverno, entre outros, né? Estou falando dos mais comuns de se ver. Então, professora, mas eles correm? Como assim? Vai fazer atletismo, vai fazer ciclismo? Geralmente, em competições, né, a gente vai ter os guias. Então, por exemplo, no atletismo, eu já vi, eles amarram na mão do guia e amarra na mão do deficiente.
e aí eles estão correndo, eles sentem, então eles são treinados para isso já. Na deficiência auditiva, a gente vai ter o atletismo, basquetebol, ciclismo, handebol, voleibol, natação. Geralmente são as mesmas dos esportes para pessoas sem deficiência, porque não vai alterar muita coisa. A pessoa só não ouve, só tem uma deficiência, ouve pouco. Então não vai ter muita mudança, muita modificação nesse esporte. Talvez, assim, o que vai mudar vai ser só o jeito de falar na hora, de trocar os jogadores, os atletas, de passar a quantidade de pontos que está cada time, essas coisas que vão mudar, são poucas coisas, poucas adaptações. Já na deficiência física, a gente vai ter o atletismo também, vamos ter o arco e flecha, basquete na cadeira, que é basquetebol na cadeira de rodas, sabe? Bocha adaptada, voleibol sentado, tênis de mesa. São vários na deficiência física que a gente nem imagina que tem, nem imagina as adaptações, mas tem. E é muito legal. Então, ao longo desse bimestre, a gente vai trabalhar com 3, que vai ser o goalball, que eu vou ensinar para vocês e a gente vai conversar um pouquinho nas outras aulas. Também iremos trabalhar com a bocha adaptada e com o voleibol sentado. Então, eu vou deixar aqui as 3 fotinhas dos 3 esportes para vocês conhecerem, para vocês verem. O goalball é como se fosse... Eu vou explicar rapidinho para a gente não entrar no assunto das próximas aulas, certo? É como se fosse, a gente vai fazer vendado, porque a pessoa ela é deficiente visual, então ela não enxerga. E nós vamos jogar a bola e a pessoa vai ter que se localizar, tá bom? A bocha a gente já fez em algumas aulas, né? Quem era do ano passado, quem teve aula comigo, a gente fez em uma aula, foi super legal. E o vôlei sentado, que é um vôlei sentado, a gente não pode fazer isso aqui, ó, nem desencostar o bumbum no chão, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada deficiência e cada esporte adaptado que tem para essa deficiência. Então, como eu estava falando, quando a gente fala que a pessoa é deficiente visual, ela pode ter baixa visão, ela pode enxergar 20%, 10%, 40%. Quando eu falo que a pessoa é cega, ela não enxerga nada, tá bom? Lembrando também que não é errado a gente falar cego, surdo, ok? Várias pessoas, elas têm vergonha, né? Fica assim, será que eu falo que é cego? Será que eu falo que é surdo? A gente se sente assim, né? Mas não, gente, vamos acabar com isso. É cego, surdo, deficiente visual é quem tem uma deficiência na visão, ou seja, que enxerga pouco, certo? Então, deficiente físico também não é errado falar, tá bom? Então tá. Então vamos lá para a deficiência visual, para pessoas cegas. O que a gente tem de esporte? A gente tem o atletismo, a gente tem o ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo, halterofilismo e esportes de inverno, entre outros, né? Estou falando dos mais comuns de se ver. Então, ai professora, mas eles correm? Como assim? Vai fazer atletismo, vai fazer ciclismo? Geralmente, em competições, né? A gente vai ter os guias. Então, por exemplo, no atletismo, eu já vi, eles amarram na mão do guia e amarra na mão do deficiente. E aí eles estão correndo, eles sentem, então eles são treinados para isso já. Na deficiência auditiva, a gente vai ter o atletismo, basquetebol, ciclismo, handebol, voleibol, natação. Geralmente são as mesmas dos esportes para pessoas sem deficiência, porque não vai alterar muita coisa. A pessoa só não ouve, só tem uma deficiência, ouve pouco. Então não vai ter muita mudança, muita modificação nesse esporte. Talvez, assim, o que vai mudar vai ser só o jeito de falar na hora, de trocar os jogadores, os atletas, de passar a quantidade de pontos que está cada time, essas coisas que vão mudar, são poucas coisas, poucas adaptações.
Já na deficiência física, a gente vai ter o atletismo também, vamos ter o arco e flecha, basquete na cadeira, que é basquetebol na cadeira de rodas, sabe? Bocha adaptada, voleibol sentado, tênis de mesa. São vários na deficiência física que a gente nem imagina que tem, nem imagina as adaptações, mas tem. E é muito legal. Então, ao longo desse bimestre, a gente vai trabalhar com 3, que vai ser o goalball, que eu vou ensinar para vocês e a gente vai conversar um pouquinho nas outras aulas. Também iremos trabalhar com a bocha adaptada e com o voleibol sentado. Então, eu vou deixar aqui as 3 fotinhas dos 3 esportes para vocês conhecerem, para vocês verem. O goalball é como se fosse... Eu vou explicar rapidinho para a gente não entrar no assunto das próximas aulas, certo? É como se fosse, a gente vai fazer vendado, porque a pessoa ela é deficiente visual, então ela não enxerga. E nós vamos jogar a bola e a pessoa vai ter que se localizar, tá bom? A bocha a gente já fez em algumas aulas, né? Quem era do ano passado, quem teve aula comigo, a gente fez em uma aula, foi super legal. E o vôlei sentado, que é um vôlei sentado, a gente não pode fazer isso aqui, ó, nem desencostar o bumbum do chão, certo?